é a seara do Senhor, mas poucos são os seus trabalhadores. Orem, pois, ao Deus da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Contextualizando, meus amados, nós olhamos para a nossa nação hoje, para o mundo que nós vivemos, e quantas pessoas estão sofrendo, e quantas pessoas estão angustiadas, e como nós, Igreja de Jesus Cristo, precisamos urgentemente, nos levantarmos e anunciar o Evangelho, pregar esse Evangelho e cumprir o ídolo de Jesus que ele deixou lá em Mateus capítulo 28. A urgência de Jesus nos ensina algumas aplicações, e eu queria que nesse momento nós pudéssemos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, se você não fechou, e entender por que é urgente. Quando Jesus está percorrendo as sinagogas e as cidades, e todos os bairros que ali tinham, a primeira coisa que nós precisamos entender, meus amados, é que precisamos pregar a palavra de Deus. Observe no verso 35 que o texto diz, na parte B, que nas cidades, nas ruas, pregando o Evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus amados, Romanos capítulo 10, verso 14 e 16, Paulo vai dizer: a quem enviarei? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Meus amados irmãos, juventude, nós precisamos pregar essa palavra do Senhor, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. As pessoas estão sofridas, as pessoas estão angustiadas, porque infelizmente, elas ainda não estão crendo na palavra de Deus. Mas eu creio, meus amados, que a palavra de Deus, ela tem poder, ela cura, ela transforma, ela restaura, é ela que faz aquilo que nós não temos poder para fazer, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos anunciar essa palavra, nós precisamos pregar essa palavra. Veja quantas versões de Bíblia nós temos hoje. É Bíblia para criança, Bíblia para o adolescente, Bíblia para o jovem, Bíblia para o adulto, Bíblia para a criança que chora, para a criança que mama, para o homem de barba, para o homem sem barba, para o careca, para sem careca. São várias traduções que nós temos hoje, meus irmãos. E quantas pessoas não têm mais prazer em ler a palavra de Deus? Mas eu acredito que nessa igreja o Senhor está levantando uma geração que ama a sua palavra. Deus está levantando jovens, adolescentes, uma igreja que prega essa palavra, que não só prega essa palavra, mas que vive essa palavra, porque é por meio da palavra de Deus, meus irmãos, que o Senhor cura corações, que o Senhor restaura vidas, que o Senhor transforma famílias, que o Senhor tira do inferno aqueles que estão caídos, porque só a palavra de Deus pode fazer isso. Não havia outro ensino a não ser a propagação do Evangelho. O texto diz que Jesus, onde chegava, na sinagoga, que nós podemos entender como a igreja, e nas ruas, ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, urgentemente, não nos afastar dessa palavra, meus queridos. E aí eu pergunto para você, hoje, diante da sua agenda, diante das suas atividades que você teve no dia de hoje, quanto tempo você gastou hoje lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você hoje parou para refletir naquilo que Deus tem para o seu coração? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, me disseram que o senhor é um pastor que revela. O senhor é o pastor da revelação. E pastor, eu estou angustiado, pastor. Pastor, eu só faço chorar, nada dá certo na minha vida, as coisas estão de cabeça para baixo. O que é que o senhor acha que é isso, pastor? Eu disse: vamos orar, meu filho. E toquei na mão, no ombro daquela pessoa e disse: Senhor, abençoa a tua serva que não ora, que não lê a Bíblia, que não vai para discipulado, que não jejuma, que não está buscando o Senhor como deveria. Ela: é verdade, Senhor, pastor, o Senhor revela mesmo, pastor. Meus amados, não se aparte da sua vida esse livro da lei. A orientação que o Senhor dá para Josué no capítulo 1 é: leia esse livro todos os dias, com ou sem vontade, juventude. Igreja do Senhor, tem muita gente que fala: ah, pastor, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, a minha vida é tão corrida. Mentira. Onde se diz não tenho tempo, diga-se: eu não priorizei a leitura da palavra. Porque nós temos tempo para tudo, meus irmãos. E uma vez que eu digo que eu não tenho tempo, eu estou colocando em xeque o Deus de todo o tempo, que é o Senhor. Porque Ele é o Criador do tempo. E para muitas pessoas o tempo é curto. 24 horas não dá. É muita agitação, é muita coisa, é muita pressão. E eu digo para você,
Tempo nós temos. O que muitos de nós não queremos ter é prioridade com a palavra de Deus. É tempo de entender aquilo que o Senhor está nos ensinando. Meus amados, é urgente esse chamado do Senhor. Os becos, vielas, na faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa. Quantas e quantas famílias não fazem mais estudo bíblico? Quantas e quantas pessoas não têm mais amor em ler a palavra de Deus? Quantas e quantas pessoas estão apenas lendo a palavra de Deus para conhecer mais sobre Jesus, mas não tiveram ainda um encontro com o Senhor Jesus de verdade? Conhecer Jesus vai muito além de teologia, meus queridos. Conhecer Jesus vai muito além dos seus ensinamentos. Conhecer Jesus é estar de acordo com a sua vontade, o buscando em todo o tempo, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. Porque perceba, meus amados, quando você tem fome, e já percebeu que a fome ela chega na hora que a gente vai dormir? Parece uma coisa impressionante. Tem gente que tem fome 24 horas por dia. Tem gente que parece que vive um vazio dentro do estômago. Conheço um pastor aqui, por exemplo, não quero falar o nome dele não, mas eu lembro quando a gente estudava junto, e o homem era uma fome eterna. Né, pastor Fernando? Aí hoje ele compensou, ele deixou um reservatório ali, está reservado. Mas já reparou, meus irmãos, e é interessante, que quando a gente vai dormir, aí daqui a pouco a minha esposa olha para mim e faz, rapaz, está dando um negócio aqui. Aí a gente fica tentando dormir com fome, e não tem condições. É quase impossível você dormir com fome. Aí você, não, vou levantar e fazer um lanchinho. Aí você, quando vê, está botando um prato de cuscuz com macaxeira junto, vai entrar charque, entra um bocado de coisa. Porque você entendeu que não dá para dormir com fome, meus queridos. Mesmo com sono junto. É uma briga ali que fica aquela coisa, o sono e a fome vêm junto, mas a fome vence. Isso nos ensina também sobre a palavra de Deus. Leia a Bíblia, pregue o Evangelho. Como Paulo vai dizer lá em Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Pregue essa palavra, com ou sem vontade. Às vezes nós temos oportunidade de pregar o Evangelho, meus queridos, a gente não está fazendo isso. A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre novela, sobre os doramas. Cadê o povo dos doramas? Só eu? Não, não é possível. Agora, a salvação Israel nessa noite, aleluia. Não é? Eu confesso que eu tenho uma briga com os doramas. Lá em casa, minha esposa é dorameira, ela assiste. Mas quando ela está assistindo, para mim, é tudo a mesma pessoa. É ou não é? Não é. Tudo olho puxadinho. Eu não vejo ninguém da minha cor. Não tem um careca. Não é? Os cabelos dos caras tudo bonzinho, só cortam um pouquinho. É o mesmo personagem, é o mesmo ator. Ela assim, não é. Não é. E está lá. E a gente está assistindo. A gente conversa sobre tudo. Você até aprende a falar chinês, coreano, inventa um bocado de coisa. Você mistura tudo, começa a comer com haxiz, até macarrão, feijão. A gente conversa sobre tudo, gente. Mas foi colocado na nossa cultura e na nossa mente que religião não se discute, futebol não se discute, política não se discute. E a gente não está aqui para vencer um debate. A gente está aqui para anunciar o reino de Jesus Cristo. Jesus vai voltar, meus irmãos. Eu acredito que os anjos já estão com a boca na trombeta e a qualquer momento o Senhor vai raiar nas nuvens. E essa igreja vai subir em nome de Jesus. E eu espero me encontrar com você lá, meu irmão. Ainda que o mundo não acredite nisso. Porque muita gente está dizendo que a igreja ela já caiu no descrédito, que a Bíblia é um engano. E quem fala isso são pessoas, e com todo respeito, são pessoas que estão alienadas nesse mundo. Recentemente assistindo um vídeo no Instagram, um cidadão com a máscara de cachorro, e ele se disse ser um cachorro. Eu disse, não é possível. Não é possível. E a sua tutora, conversando com o repórter, dizia, cuidado que ele morde. Eu disse, não é possível. Pastor Jorge, o que é que está acontecendo com isso? E depois vão dizer que nós crentes é que somos alienados, que nós crentes é que somos os doidos, que nós crentes é que estamos errados. Meus amados, a palavra do Senhor é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas é sabedoria e salvação para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. É essa palavra que nós temos que anunciar, é esse evangelho que temos que propagar e não temer absolutamente nada. Em Atos capítulo 18, a partir do verso 5, em uma visão, o Senhor aparece para Paulo e diz, Paulo, é o seguinte, não tenha medo.
Não fique calado, eu vou estar com você. Tem muita gente nessa cidade que vai ser salva pela pregação do Evangelho. E Paulo permanece em Corinto 1 ano e meio, pregando a palavra de Deus. Eu não sei há quanto tempo você tenta e tem pregado o Evangelho na sua casa. Eu não sei há quanto tempo você tem feito culto doméstico, intervalo bíblico, com seus amigos na faculdade, no trabalho, e ainda não tenha visto os frutos. Mas eu digo a você, continue, persevere, não desanime, não desista. É pela pregação do Evangelho que virá salvação na sua casa. É pela pregação do Evangelho que Deus vai se revelar no seu meio. E você verá grandes coisas, aquilo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda coisa que nós observamos nesse texto, meus irmãos, versículo 36, é a compaixão. Veja o que o texto diz. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Constantemente, milhares e milhares de pessoas circulam pela nossa vida. Durante um ano, muitas pessoas passam diante dos nossos olhos. Mas muitas vezes a gente não vê certas pessoas. A gente até olha para elas. Já observou, você que está andando ali pelo centro do Recife, de vez em quando existe alguém ali que está pedindo uma esmola, uma ajuda? A gente até vê, a gente até olha para elas. Mas a gente passa de lado, a nossa agenda é corrida, não tem tempo da gente parar e conversar com aquela pessoa, saber onde é que ela mora, quais são as suas reais necessidades, porque a gente está na correria da vida. Há muitas prioridades no nosso coração. Talvez essa semana dezenas de pessoas passaram por você, e talvez as mesmas pessoas que você já está acostumado. Além de pastor, eu trabalho num hospital, sou instrumentador cirúrgico, e antes de qualquer cirurgia, eu tenho por hábito orar pelos pacientes. Diante de algum procedimento que a gente vai fazer, e independentemente de quem seja o paciente, ele pode ser uma pessoa de posse e de status, ele pode ser um traficante, um bandido que acabou de chegar naquela unidade de serviço. Eu oro por aquela vida. Eu recordo que uma vez a gente estava num procedimento cirúrgico, eu estava instrumentando uma cirurgia para um grande cirurgião aqui do estado, cirurgia de coluna. E enquanto a gente estava fazendo aquele procedimento, e a gente conversa durante a cirurgia, viu, gente? Médico, instrumentador, circulante, todo mundo sai conversando muita coisa. Conversa sobre futebol, sobre dorama também, a gente conversa. E de repente o médico olhou para mim e disse assim, com todo o carinho que a gente tem, todo o respeito, eu falei, negão, isso a gente aqui. Por que você é crente? Por que você segue o Evangelho? Você tem medo de morrer para o inferno? E naquele momento, já fiz muitas cirurgias com esse médico. Eu disse, doutor, eu sou evangélico porque eu tenho um Senhor e um Salvador. A minha vida está nas mãos de um ser, de uma pessoa, que fez por mim o que o Senhor e ninguém aqui pode fazer. O Senhor tem diploma, o Senhor tem status, o Senhor tem dinheiro, o Senhor tem fama. Mas tudo isso, como Paulo vai dizer lá em Efésios, é lixo, considerado aquilo que está reservado na glória para a minha vida. E para o Senhor também, doutor. Porque enquanto nós estamos aqui, o meu Jesus, Ele está aqui. E é Ele quem lhe capacita, é Ele quem lhe usa, para que esse procedimento aconteça, para a honra e para a glória de Deus. Eu olhei para os olhos dele, ele olhou para mim e disse, amém. Meus amados, muitas pessoas circulam ao nosso lado. Jesus teve compaixão daquela pessoa. Jesus apenas, ele não olha para as pessoas, ele vê o coração das pessoas. Quando nós vamos no texto de Marcos, capítulo 5, Jesus quando chega ao tanque de Betesda, e era uma festa da Páscoa, e milhares de pessoas estavam naquela festa. E muitas pessoas estão ali, e havia um portão, o pórtico de Salomão, onde eram deixados os aleijados, os coxos, os enfermos, os paralíticos. E o texto vai dizer que havia um paralítico há 38 anos. Ele estava ali. Que quando Jesus passa, Jesus vê ele. Mas haviam tantos outros. E Jesus vai ao encontro dele. E pergunta, o que você quer que eu lhe faça? É a justificativa dele há 38 anos. Talvez os seus amigos o levassem, deixassem ele ali, iam curtir a festa e dissessem, daqui a pouco a gente volta. No final da festa a gente vem te buscar. Porque imagine, meus irmãos, 38 anos na mesma situação. 38 anos esperando ansiosamente que o anjo tocasse nas águas, fossem agitadas e ele fosse curado. Porque essa é a justificativa que ele diz para Jesus.
ninguém pode me levar até o tanque. Porque quando o anjo vem e agita as águas, os outros passam na minha frente. Não tem ninguém que me ajude. Jesus então olha para aquele homem e diz: pegue o seu leito e ande. Meus amados, nós precisamos ter um olhar de compaixão. E talvez seja essa mensagem que você esteja recebendo hoje e esperando hoje. Talvez você esteja aí, pastor, mas sou eu que estou esperando esse olhar de Jesus. Eu estou sofrendo há 10 anos, há 5 anos, há 38 anos, há uma semana, e parece que Jesus não me vê. O seu Shed, ele vai dizer que mesmo que Deus esteja em silêncio, não significa que Deus não esteja ativo. Deus está trabalhando nesse exato momento, meus irmãos. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor da graça e cheio de compaixão levanta homens e mulheres para que a sua mensagem continue sendo anunciada e propagada. Eu não sei se você acompanha o Ministério Portas Abertas, o ministério de perseguição no mundo, principalmente na parte do Oriente. Uma vez um relato de um missionário nessas partes foi: não orem para que a perseguição aqui acabe. Nós não oramos para isso. Nós oramos para que Deus continue nos dando força, para que a gente continue firme em meio à perseguição e à opressão. Meus amados, vejam que o olhar de Jesus é para as pessoas que estão aflitas, exaustas e cansadas. Quantas e quantas pessoas passam diante de você, que estão aflitas, exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor? Como é bom a gente chegar numa conferência como essa, receber um abraço, receber um afago, receber uma palavra de carinho, receber um ânimo que vem ao nosso coração. Como é bom ver essa juventude pulando, celebrando ao Senhor. Mas quantas pessoas nesse exato momento, que talvez passou diante dos seus olhos essa semana, estão nos seus quartos agora, trancafiadas, sofrendo, angustiadas, talvez até tentando ceifar a sua própria vida, porque faltou um olhar de graça e de compaixão da nossa parte. Faltou um pouco da gente olhar com mais atenção para aquilo que as pessoas estão precisando, meus irmãos. Muitas vezes a gente acha que as pessoas estão querendo pão, estão querendo um dinheiro, mas muitas vezes as pessoas, elas querem apenas uma atenção, elas querem alguém para ouvir, elas estão esperando alguém que pare um pouco e olhe para a gente e ouça as nossas dores e as nossas angústias. Eu sei que aqui nesse auditório tem pessoas que trabalham na área da psique. Eu acompanho o pastor Jorge lá no Instagram e todos os dias ele deixa uma frase lá de ânimo, de encorajamento, de exortação também. E a gente vê os comentários das pessoas dizendo: poxa, pastor, era isso que eu estava precisando. Eu peço a você, meus queridos, que tenha um olhar mais de compaixão para as pessoas que estão à sua volta. Que quando você sair aqui essa noite, que você possa observar com atenção. Porque existe um pedido que muitas vezes nós cristãos fazemos, mas às vezes a gente não está pronto para atender aquilo que o Senhor está para fazer na nossa vida. A oração diz assim: Senhor, faça em mim a tua vontade. E aí eu lhe pergunto: você está pronto para fazer a vontade de Deus daquilo que Ele está reservando para a sua vida? Você está pronto para ir para onde o Senhor mandar você ir? Você está preparado para fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer por você? Eu lembro que uma vez, em um dos meus atendimentos como capelão, eu cheguei numa escola e conversando com o diretor daquela escola, e ele disse: pastor, eu posso trazer uma pessoa para o senhor atender? Eu disse: claro. E veio uma jovem, uma adolescente, ali menos dos seus 16, 17 anos. E ela sai ao meu encontro, eu fico na sala junto com o gestor, ele se retira, a porta assim de vidro. E ela chegou perto de mim, e quando ela colocou as mãos na mesa, seus braços estavam cortados. E aqueles cortes tinham sido recentes, acho que mais ou menos umas 36 horas. E ela não teve vergonha de esconder. E ela frequentava a igreja, mas não era crente. Eu disse: você quer falar alguma coisa? Ela disse: não, pastor, eu vim aqui só para não ficar na sala. Eu disse: eu posso orar por você? Ela: pode, pastor. Mas eu acho que não vai adiantar muito não, pastor. Mas ore. E orei. E nós começamos a conversar. Não toquei no assunto dos cortes nos seus braços. Mas ela me fez uma pergunta: pastor, vez ou outra eu vou lá na sua igreja. Vez ou outra eu vejo quando o senhor tem um momento de oração e o senhor pede para a gente colocar diante de Deus as nossas angústias. Pastor, me responda uma coisa: por que Deus às vezes não responde aquilo que eu quero?
Porque o Senhor diz que o Cristo que o Senhor serve é um Cristo cheio de amor. E porque às vezes eu peço que Ele olhe para a minha luta, para a minha aflição, pastor. E Deus não atende aquilo que eu estou clamando tanto. E aí ela me deu um alerta. E eu disse, o que é que você gostaria que Deus fizesse hoje por você? O que é que você gostaria que o Senhor fizesse agora por você? Ah, pastor, é simples, é fácil. Eu queria que Deus matasse o meu pai agora. Porque meu pai abusa de mim, pastor. Pastor, muitas vezes eu fico na casa do meu namorado e prefiro chegar em casa às 11 da noite, porque eu vou encontrar meu pai já dormindo ou bêbado, para ele não abusar de mim, pastor. Que Deus é esse, pastor? E o Senhor diz que Ele é a justiça, e Ele não faz justiça, pastor. E meu desejo, pastor, é chegar em casa e encontrar meu pai morto. Por que Deus não atende o meu pedido? Por que Deus não faz isso, pastor? Por quê? Eu percebi que as dores daquela alma, daquela pessoa, não eram físicas, mas iam muito além daqueles cortes. O coração daquela adolescente já estava sangrando há muito tempo. E naquele momento, meus amados, por mais especialista que a gente seja, por mais expert que a gente seja da palavra de Deus, existem coisas que a gente não tem como responder. Existem coisas que a gente não consegue. Mas a palavra do Senhor, ela traz refrigério para a nossa vida. E eu disse a ela, filha, uma coisa eu sei. Que tudo isso que está acontecendo na sua vida não é para o seu fim, mas é para que se manifeste a glória de Deus em nome de Jesus. Eu não sei quando nem como, mas o meu Senhor não lhe abandonou e nunca vai lhe abandonar. Eu sei que o seu coração está sangrando. Eu sei que a sua vida está sangrando. Mas o Senhor, Ele está no seu trono e Ele contempla todo o seu sofrimento. O Salmo 11, no verso 3, vai dizer, quando os fundamentos da terra são destruídos, o que pode fazer o justo? O que é que eu e você temos condições de fazer, meus queridos? Quando o chão falta, quando o recurso acaba, quando o casamento acaba, quando um filho, quando uma filha, ele se desvia do evangelho, quando alguém muda o seu gênero, baseado nas ideologias desse mundo, o que é que nós podemos fazer quando a igreja está sob forte ameaça? O próprio salmista vai responder, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está no seu trono, os olhos do Senhor estão atentos sobre a vista de todos os filhos de Deus. Os olhos do Senhor estão diante de você. Deus não perde você de vista. A compaixão e a misericórdia do Senhor também deve fazer parte da nossa vida, meus queridos. Pessoas essa semana, com certeza, cruzaram o seu caminho, passaram diante de você, de alguma forma, elas disseram, me ajude. Mas às vezes, a nossa correria não nos permite isso. João capítulo 4, verso 13, num belíssimo diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele diz, se eu lhe der de beber, você nunca mais, você vai ter sede. Enquanto aquela mulher buscava água num poço, Jesus, que é a água da vida, estava diante dela e via muito além das suas necessidades físicas. O Senhor Jesus é um Deus de compaixão, de graça e de misericórdia. Quando nós observamos o texto ainda de Marcos 5, e vemos uma mulher que toca na orla de Jesus. E observem que muitas pessoas estavam ali, multidões apertavam Jesus, mas Jesus diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. Meus queridos, Jesus, eu espero que isso aconteça. Ele vai colocar pessoas diante de você para você cuidar. Ele vai trazer pessoas para essa igreja cuidar e amar. E para essas pessoas chamarem dessa igreja de sua. Como é bom, meus queridos. Nós estamos aqui celebrando, louvando ao Senhor, pulando de alegria, ministrando coreografias, cantando maravilhosamente bem. Mas me diga uma coisa. Lembra quando eu perguntei se você está feliz, diga glória a Deus? E às vezes a gente até diz glória a Deus pelo impulso da mensagem. Mas sejamos sinceros, nem sempre nós estamos assim. Às vezes o nosso coração não está bem. Às vezes nós não estamos bem. Às vezes a gente está no culto, mas nós não estamos em culto. A mente, o coração é levado por outras coisas. É por isso que Jesus, ele olha para a gente com compaixão e nos ensina a olhar com compaixão também. O texto é muito enfático, meus irmãos. Ele diz que as pessoas estavam aflitas e exaustas. E veja quantas pessoas ao nosso redor
estão passando por grandes aflições, estão cansados. É por isso que a promessa do Senhor Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está precisando de alívio do Senhor? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você esteja buscando no status financeiro, talvez você esteja buscando no emprego, compaixão, talvez você esteja buscando até na igreja. Mas o único que pode olhar com graça e compaixão para a sua vida é Jesus. E eu acredito que aqui o Senhor está levantando homens e mulheres que vão ver melhor as necessidades dos outros, para serem instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, a partir do verso 37 e 38, é a oração. Sem oração a gente não consegue fazer nada. Veja o que o texto diz a partir do verso 37. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são muitos, não é isso? É isso que o texto está dizendo? São poucos. Orem, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pastor Fernando, pastor Jorge, uma coisa que eu tenho aprendido é que sem Jesus não dá, gente. Não dá. Há um dito popular, e a gente acaba falando isso, que diz assim: com Jesus no barco tudo vai bem. E se Jesus não estiver no barco? Vai bem ou vai mal? Jesus por 2 vezes ele fez a tempestade se acalmar. Na primeira vez ele está dormindo na proa do barco. Marcos é mais detalhista e vai dizer que ele estava dormindo e tinha um travesseiro. Estava lá, descansando. Jesus deixou uma mensagem no grupo: vou dormir, qualquer coisa me acorde. E diante de uma grande tempestade, os discípulos vão lá, mandam a mensagem, Jesus não responde, aquela agonia toda, acorde ele. Olha o que está diante da gente, o senhor não está vendo não, a gente vai morrer. Bastou uma palavra de Jesus e as tempestades, o vento cessaram e se acalmou. Na segunda vez que Jesus acalma a tempestade, João capítulo 6, Jesus acaba de multiplicar os pães e peixes, uma multidão segue Jesus. Jesus então coloca os discípulos dentro de um barco e vai para o outro lado da margem. E o texto diz que ele vai para o monte orar. Correlatado com esse mesmo texto, em Mateus capítulo 14, vai dizer que momentos antes, Jesus tinha perdido um grande amigo. João Batista foi morto, decapitado por Herodes, porque confrontou Herodes com o pecado de Herodias. Herodes estava tendo uma relação com a sua cunhada. E o texto é interessante que então os discípulos levam o corpo até Jesus, mas não se diz se a cabeça foi junto. Imagine uma pessoa que acaba de perder um parente, enfrentando um grande luto, mas agora a missão tem que continuar. Voltando para o texto então, Jesus então coloca os discípulos na tempestade e diz que ele está no monte orando, e uma grande tempestade se levanta, ao ponto de Jesus descer e começar a caminhar sobre as águas. É aquele famoso texto que diz que ele olha para Pedro e Pedro fala: é um fantasma, e ele diz: Pedro, tenha calma. E ele diz: Pedro, Senhor, se és o Senhor mesmo, deixa eu ir aí ter contigo. E Jesus fala: vem, Pedro. E ele começa a andar, e daqui a pouco Pedro começa a afundar. Esse texto me ensina algo muito interessante. Muitas vezes a gente ora. A gente ora pelas nossas necessidades, pelas nossas aflições. A gente exerce aquilo que Mateus capítulo 7 vai dizer: batei e abre-se-vos-á, pedi e encontrarei, busque e acharão. E às vezes, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu já pedi tanto ao Senhor Jesus algumas coisas e Ele não me deu. Às vezes eu já busquei tanto o Senhor e não encontrei. E não é porque eu não estava buscando, é porque o Senhor não estava se mostrando para mim. Ele queria que eu buscasse ainda mais. Às vezes eu já gritei tanto. Às vezes a gente vai para a igreja, a gente dá um maior dízimo, a gente serve na igreja e a gente fica assim: Senhor, meu marido que não se converte, meus filhos que não se convertem, aquela causa que o Senhor, só o Senhor. Mas observe, meus irmãos, muitas vezes você não vai ver Jesus dentro do barco, mas isso não quer dizer que Jesus não esteja no controle de todas as coisas. Ainda que você não veja Jesus, Ele vê você em meio à tempestade. Ainda que você não veja o Senhor, Ele está lhe vendo.
Quando Jesus diz, orem ao Deus da seara para que mande trabalhadores para a seara. Eu me lembro de João capítulo 15, verso 5, que diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada, meus irmãos. Você quer ver uma coisa dar certo na sua vida? Coloque essa sua necessidade diante do Senhor. Coloque a vida dos seus parentes diante de Deus. Antes de qualquer atitude na sua vida, ore. Apresente diante do Senhor, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4. Ore diante do Senhor, apresentei as vossas necessidades e ansiedades. Porque a paz que excede de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus ensina aos discípulos, orem, confiem em mim, sou eu que faço, não é você, não é pela força do nosso braço, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos frustrados, porque a gente gostaria que Deus respondesse logo às nossas orações. E eu não sei se você já ficou chateado com Deus, mas o Senhor nos ensina o segredo da oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, e aquele que te vê em secreto, te recompensará, em secreto e diante dos outros. Muitas pessoas têm negligenciado a oração. Oração é colocar diante de Deus o nosso coração. Oração é confiar no Senhor. É dizer, Senhor, eu não tenho forças para fazer. Não desista dos seus. Não desista dos seus amigos. Não desista dos seus parentes. Confie no Senhor. Pregue o Evangelho. Tenha compaixão. Algumas pessoas podem dizer assim, pastor, eu desisti de pregar o Evangelho lá em casa. Eu não acredito mais que meu pai vá se converter. Ele é um alcoólatra. Ele abusou de mim. Não tem mais esperança para minha família. Só eu sozinho lá em casa. Eu quero dizer para você que sim. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele ora e chama 3 homens. E hoje nós somos milhões e milhões de discípulos de Jesus. Horas antes de Jesus ir para a cruz, ele estava no Getsêmani, orando, pedindo ao Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Até o Senhor Jesus, pendurado naquele madeiro, ele olha para o céu e diz, Pai, está consumado. Não desista. Continue firme. Pregue o Evangelho. Tenha compaixão das pessoas. Muitas pessoas que estão indo até você, elas não estão querendo dinheiro. Elas não querem um prato de comida. Elas querem pão da vida, água da vida. Elas querem os seus olhares, sua compaixão. Ore por essas pessoas. Por isso eu queria que nesse momento você baixasse sua cabeça e você mentalizasse agora em nome de Jesus pelo menos 3 pessoas que ainda não conhecem a Jesus e talvez estejam aqui essa noite, sejam amigos seus, parentes, e que estão precisando urgentemente serem alcançadas com a graça do Senhor. O termo equibalo é vá. E você está aqui, talvez você não tenha como ir lá agora onde essa pessoa está. Mas quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós. E é Ele que faz aquilo que nós não podemos fazer. É seu filho? Ore por ele agora. Senhor, vá ao encontro do meu filho, onde ele estiver agora, Senhor. É seu pai, é sua mãe? Ore por eles agora. Dê o nome a eles, dê o nome ao Senhor. Algum amigo seu? Talvez você que esteja aqui hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor. Você um dia ouviu essa pregação ou outras pregações. Você saiu da igreja chateado com alguma coisa. O Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar. E o mesmo que está aqui, Ele está indo agora ao encontro dos seus, para a glória de Deus. Maravilhoso Deus, graças te damos, ó Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Exaltamos a ti, ó Deus.
E colocamos diante de Ti esses nomes que o Senhor conhece. São criaturas Tuas, ó Deus. Estão perdidos, cansados, exaustos, sem rumo, sem direção, ovelhas sem pastor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a oportunidade que nós tivermos durante esses dias, que nós anunciemos e preguemos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que cura, que restaura, que liberta, que transforma e que salva. Que o nosso olhar seja um olhar de compaixão, que a nossa prioridade seja o reino, que o nosso compromisso seja com a verdade e com a Tua palavra, meu Deus. Que nós possamos orar, colocar essas pessoas diante do Teu altar, e que o Senhor nos dê privilégio de vê-las caminhando contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, eu queria fazer um convite para você que está aqui nessa conferência. Você que ainda não é crente. Você que já ouviu grandes pregadores passarem por aqui, a começar do pastor Jorge. Mas nós pregadores somos insignificantes, porque quem salva e quem transforma é a palavra, é a semente, não é o semeador. Por isso, em nome de Jesus, se você hoje entende, se o seu coração está queimando aí pelo Evangelho, o Senhor Jesus nunca lhe abandonou, e Ele está aqui hoje, lhe convidando para voltar, te chamando para viver algo novo e sobrenatural, porque é Ele que vai fazer na sua vida, porque Ele tem compaixão de você. Talvez você está tentando nas drogas, no pecado, na prostituição, aliviar a sua alma, o seu cansaço, a fadiga das lutas, mas só o Senhor Jesus está fazendo, pode fazer por você, e Ele quer fazer por você. É por isso que nós estamos orando aqui nesse momento, oramos por você. E se alguém essa noite quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto para poder orar por você. Em nome de Jesus, eu sei que nessa hora há um peso, há medo, há ansiedade, há angústia, há interrogações, em nome de Jesus. Você que quer voltar para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor, levante das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida. Alguém essa noite, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, a gente quer orar por você, a gente quer te dar um abraço. Jesus quer te receber de volta, de braços abertos. Em nome de Jesus. Alguém? É você com o Senhor. Não se sinta constrangido. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.